Então, eu sentei com os diretores e falei, olha, eu vejo 2 caminhos. Ou a gente desiste, cada um segue o seu. Eu acredito muito na cooperação, eu acredito muito no pensamento coletivo. Mas se vocês acharem, né, que esse é o caminho, eu não acredito que esse é o caminho. Ou a gente vai se desenvolver, a gente vai entender o que o mercado está fazendo, a gente vai tentar virar o jogo, mesmo que seja para nós como equipe. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Open e Use RH. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, webcast da Você Está Contratado. E hoje eu e Marcelo Nóbrega estamos aqui com Eveline Marquezini. Eveline, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Obrigado por aceitar o nosso convite. E estamos aqui contigo, curiosos para saber a história protagonista de Eveline Marquezini. Né? Então, eu te conheço já há alguns anos. Você vai explicar já por que você colocou dessa maneira. É, né? e por que ela está aqui conversando com a gente, né? A Eveline tem uma história de vida profissional bastante interessante e esse protagonismo ela puxa para ela, mas para quem está junto com ela também, para que todos sejam protagonistas das suas histórias, né? E aí conta um pouco para a gente o que você tem feito, quem é você. Uau, obrigada, né, pela apresentação. Olá, pessoal, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma honra esse convite, foi muito assim, né, Gederson? Vamos! Inesperado, né? Exato. E a minha resposta foi, bora, né? E eu acredito muito, né, na força de compartilhar as nossas histórias, né, e se inspirar alguém aí, já fico muito, muito, muito feliz. Isso é muito bacana. Bom, quem sou eu? Eu sou uma profissional da área de recursos humanos que ficou um pouco mais de 20 anos aí no mundo corporativo, em empresas de vários segmentos, de várias nacionalidades e vários tamanhos também, né? E, na verdade, há mais ou menos 12 anos atrás, eu mergulhei muito forte no autoconhecimento e eu me via como empreendedora, mas eu tinha muito medo. Sabe aquelas crenças de criança, crenças que a gente tem, tem que ser provedora, empreendedorismo no Brasil é difícil, o CLT te dá o salário bonitinho e dá, de fato. Tudo isso que você falou é verdade. Então. Tudo é verdade. Para quem está nos escutando, né, não é mentira, né? Então, e aí vinham esses medos. Meu marido, que é meu sócio também empreendedor, e toda essa loucura de Brasil, etc e tal, eu ficava retraindo esse sonho, né? Mas em 2012 eu abri a minha consultoria, que chama Imagnis, Treinamentos Profissionais, com esse mindset de transformação, de mudança e de comportamento humano no viés de como que o nosso cérebro funciona, né, Gederson? Até te contei que não à toa, um dos meus maiores sonhos era fazer a pós em neurociência e isso me ajuda também, né? Então, Que você fez, não é? Eu fiz. Onde foi? Eu fiz no Mackenzie e adorei, recomendo. Legal, E... ótimo. Adorei, fiz no meio da pandemia e foi super bacana, super prático, né? O Mackenzie é uma das universidades que me deu essa possibilidade de colocar na prática, né, as coisas. Tanto é que meu trabalho de conclusão foi sobre como prevenir burnout nas lideranças corporativas e não foi um TCC teórico. É o que eles chamam de TAC, que é um trabalho aplicado. Então, eu montei uma prática, uma jornada prática sobre isso, né? O que eu chamo de bem-estar também. Então, quando eu olho o foco, né, do meu empreendimento, até estava comentando com o Marcelo um pouquinho antes, que é esse foco de desenvolvimento mais prático, né, da gente ir ali para a arena, né, o on the job, né, e fazer acontecer, senão a mudança fica só aqui na cabeça, né, ela não acontece a transformação. Eu acho que é por aí. Boa. Mas, Eveline, a conversa da gente, né, e o motivo de você estar aqui é que durante o período que você estava no mundo corporativo, você tem uma passagem, deve ter várias, mas uma que me chamou muito a atenção foi quando você conseguiu convencer o time da empresa que você estava de que a empresa estava impondo um processo de saída ou de fechamento e você conseguiu reverter isso de uma forma fantástica, fazendo com que as pessoas, ao invés de entregar
os pontos elas fossem, né, do tipo, não, Se pessoal, vamos superassem, nos né? superar e Aham. vamos mostrar que pode ser diferente, né? Conta um pouco pra Sim. gente, assim, A empresa estava sendo vendida? a empresa... Ia fechar. Ia fechar. Ia fechar a Ia fechar. Já era subsidiária do decisão, Brasil. né? Era decisão. A Não, empresa- então, se ia Tá. fechar, É. normal, natural, que as pessoas se acomodem um pouco, né? Nossa, Sim. E não, até claro, se desmotivem, né? Eu sem sentia dúvida. que a turma tava Eu passei por isso. Você já chateada. passou por isso na tua carreira? De fechamento, não. Sabe, de vir uma decisão da Fechar? matriz de Não. olha, Não? a gente vai Não. descontinuar o Não, negócio. de fechar não. É. Eu já passei. De reduzir, É reestruturar. complicado, É né? muito complicado. Ah. Porque eu não sei se você pôde na época, mas Uhum. geralmente as empresas não deixam que isso vaze Sim. e seja tão declarado, né? Não, tinha que manter segredo, só Era alta manter segredo, né? liderança. E como eu era gerente sênior de RH na época, eu participava dos comitês até com o pessoal de Atlanta, né, que era da matriz, com os diretores, e a gente tinha que definir quem ficava, quem não ia ficar estrategicamente, porque aí, como a empresa ia fechar, foi enxugando, né? Uhum. A empresa já teve 2.500 colaboradores. Quando foi vendida, vendeu com 14 pessoas. As Nossa. pessoas chaves. Eu nunca tinha passado por Ah. isso. Então é uma loucura, até ficar nesse clima, né, de demite, aí faz pacote, de desligamento, demissão humanizada, forma as pessoas. Então, ter esse mindset é importante também, né? Por Uhum. mais que seja uma decisão de negócio, uma decisão estratégica, eu acho que nós, enquanto RH, a gente tem que olhar para as pessoas e cuidar delas até o último dia. Uhum. Né? E essa foi a minha postura em janeiro de 2017, na minha entrevista. Quando eu conversei com o CEO e até com o CFO também na época, eu lembro que eles falaram, Eveline, a gente precisa ser muito honesto com você. A empresa é multinacional, a matriz fica lá nos Estados Unidos, e a matriz está pensando em fazer alguma coisa com as subsidiárias. Então, a gente não sabe se a empresa vai ficar como está, se ela vai ser fechada ou se ela vai ser vendida. E eu achei essa transparência muito legal. Então, eu entrei, eu assinei meu contrato de trabalho sabendo Sabendo de nada, que a na gente... verdade. Sabendo nada. Sabendo que eu não No sabia meio de da... nada. Isso, sabendo que eu não Né? sabia. Sabendo Perfeito. que, olha... E aí eu virei pra você e falei, olha, porque autonomia e oportunidade de cuidar dessas pessoas, né, pra gente deixar um legado legal. Ele falou, é isso que eu quero, né? Ele até falou, é isso que eu penso, né? Mas aí aconteceu muita mudança. Eu brinco que eu sou a doida da mudança, né? Não à toa que eu fiz a formação também de gestão da mudança. Porque um mês depois que eu tava, esse CEO foi embora. Então, e não substituíram ele com essa... E aí, isso é importante também, estratégico, né? Quais as mensagens que nós, líderes, damos para as pessoas? Uhum. Né? Que mensagem foi essa que as pessoas, né, codificaram de sair o CEO e não ser substituído? Vai fechar, vai fechar, vai óbvio. fechar. É óbvio. Já fechou, né? Amanhã, acabou. Já era, exato. E aí, para Pega teus motivar... pertences pessoais e já leva pra casa, né? Porque pode ser que amanhã não Pega a tenha. sua caixinha do supermercado, põe É. seu vasinho, seu porta-lápis, né? É bem nessa vertente. E então, assim, motivar essas pessoas, trazer esse significado da gente ser o melhor que a gente podia foi muito importante. E a minha estratégia foi sempre colocar os diretores e a alta liderança do meu lado. Né? Mas na ausência do CEO, quem era a pessoa responsável pela operação brasileira? Eles montaram um comitê com Tá. 3 executivos na matriz para olhar para o Brasil. 3 pessoas lá de fora, Aham. olhando pra, aqui E pra dentro. dois deles eram Bom, brasileiros. Minha opinião, sinceramente, receita de fracasso. Isso não tem a menor chance disso dar certo. É Nenhuma complicado. chance. É Decisão complicado. em comitê, de gente que É. tá fora da geografia. Aham. 3, né? Não, Três chance decisores, né? zero Três. disso Três. dar certo. Isso- Como é que foi? Eu acho que não deu muito certo mesmo, Ó, você tem ó. razão. Sem conhecer a empresa, sem conhecer a É. história. Exato. Porque aí passou um tempo, acho que 1 ano mais ou menos, dos 3 do comitê, um só começou a cuidar junto com um dos diretores executivos daqui do Brasil. O que cuidava mais da operação, né? Então ficou um lá, eu respondia para ele, e ficou um aqui cuidando, tinha o CFO, tinha outros diretores também. Mas depois essa pessoa saiu também, aí ficou um diretor executivo de um vice-presidente de finanças, porque eles estavam olhando, né? Números e resultados.
Exatamente, né? Então, tudo isso foram muitas mensagens, né? Mas eu acho que o turn point, a virada que o Gederson comentou, foi esse mindset de não desistir, né? Eu gosto, não sei se vocês já assistiram uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella sobre o que é capricho. Vocês já viram? Não conheço. Eu Deve estar gosto- no YouTube, né? Tá no Então, YouTube, Capricho, Mário Capricho. Sérgio Já fica a Cortella. dica, né? É bem Ah. legal, é bem legal. Eu sempre recomendo para Uhum. minha equipe, etc e tal. Ele fala que você ter capricho sobre o que você faz é você fazer o melhor que você pode, mas na condição que você tem. E se a condição que você tem melhorar, você tem a oportunidade de fazer melhor ainda. Então, na condição que eu tinha, era vamos ficar triste, vamos todo mundo procurar emprego, só que eu sentia que eu não podia ser essa pessoa. Porque eu estava ali levantando a bandeira para aquelas 13 pessoas, eu era a 14ª, né, pessoa, para que elas ficassem até o fim e a gente não sabia qual seria o fim. Uhum. Então, eu sentei com os diretores e falei: olha, eu vejo 2 caminhos. Ou a gente desiste, cada um segue o seu. Eu acredito muito na cooperação, eu acredito muito no pensamento coletivo. Mas se vocês acharem, né, que esse é o caminho, eu não acredito que esse é o caminho. Ou a gente vai se desenvolver, a gente vai entender o que o mercado está fazendo, a gente vai tentar virar o jogo, mesmo que seja para nós como equipe. E aí eles compraram a ideia, eu levei, na época, eu consegui convencer, até por conta de budget, etc e tal, consegui convencer o meu chefe, que ficava na Matriz, da gente trazer uma consultoria de inovação. A gente implementou esse conceito que eu gosto muito, que chama investigação apreciativa, da gente focar nos pontos fortes, que tem a ver com a psicologia positiva, que eu acredito muito. Claro que nem tudo é perfeito, né? Uhum. Mas vamos focar no que é bom, no que é funcional. O nosso cérebro, ele funciona muito melhor e traz muita saúde, né? Tem até estudos científicos que reduz, acho que em 30%, problemas cardíacos. Você ser otimista, por exemplo, né? E aí, a gente levou inovação, essa metodologia, as pessoas perceberam que a gente tinha de diferencial e de bom. E aí a gente começou a implantar OKRs, outras ferramentas de inovação, a gente foi para um coworking também, isso possibilitou um trabalho mais horizontalizado, porque antes a empresa era muito hierárquica, né? E foi aí que a gente percebeu que, assim, a cereja do bolo era a gente cortar esse cordão umbilical com a matriz, porque a gente ficava esperando o amém deles. A gente ficava esperando eles falarem pra gente o que a gente tinha que fazer. E aí, quando a gente arregaçou as mangas e com protagonismo, a gente falou, não, a gente vai fazer o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. O faturamento dobrou. Porque a gente inovou, a gente foi pra feira, a gente foi conversar com novos parceiros, a gente fez coisas diferentes, a gente fez melhoria de sistemas, a gente implementou uma coisa que foi incrível, até recomendo para quem está assistindo a gente, que é muito, muito simples, mas faz muita diferença, que são os projetos multidisciplinares de inovação. Então, olhar as principais dores do negócio, né? Nesse nosso caso, era problema com comunicação, que não vinha, né? O que a gente tinha que fazer, por exemplo, implementar coisas diferentes no negócio, tinha coisas mais técnicas, né? Do sistema, etc e tal. Mas fazer equipes multidisciplinares e colocar pessoas que não têm nada a ver com expandir carteira de clientes. Por exemplo, tinha uma analista financeira sênior que ela estava na empresa há 15 anos. E ela levantou a mão e ela falou, eu quero entrar nesse projeto de inovação que fala de expansão de clientes, expansão de carteira, expansão de negócio. Quero saber. Aí ela entrou, ela dava muitos inputs, muitas ideias, e ela era de contas a pagar, né? Nada a ver, super operacional. Ela me deu um feedback emocionada, quase chorando. Ela falou, Eveline, eu tô nessa empresa há 15 anos e é a primeira vez na vida que eu acordo feliz, motivada, porque eu vou aprender algo que faz sentido, que é importante. Eu sou ouvida. Eu falei, opa, é por aí, né?
Eu acho que esse feedback foi incrível nesse E a sentido. empresa num contexto de incerteza completa. Completo, Né? com mais probabilidades de fechamento. Uhum. Porque tinha Porque a essa outras altura todo mundo já unidades. sabia, né? Já estava todo mundo Total, comentando. total. Porque as outras unidades pelo Brasil já tinham sido fechadas. Né? E, por exemplo, a subsidiária da Espanha, todo mundo tinha sido desligado, só 3 tinha sido convidado para ir para a matriz, então todo mundo sabia disso. Mas como a gente virou o jogo e a gente dobrou o faturamento, nenhuma empresa quer deixar dinheiro na mesa, não é mesmo? Uhum. E aí foi muito louco, porque a subsidiária brasileira tinha 17 anos de existência e foi a primeira vez que o maior investidor da empresa, que era o Banco Nacional do Canadá, mandou um e-mail para o CEO lá de Atlanta falando: peraí, o que o Brasil está fazendo para se superar tanto? Que deu esse resultado, né? Que deu esse resultado, não vamos deixar dinheiro na mesa, não vamos fechar eles não. Uhum. Vamos ver compradores no Brasil, etc e tal. E isso foi muito legal, que rapidinho apareceu um comprador e a empresa foi vendida por um bom dinheiro, né? E eu acho que não faz sentido eu comentar, a gente está falando, né, de 2020. Mas para quem ia fechar, né, na dívida, não ficou no vermelho, sabe? Vamos dizer assim, saiu no lucro. Deixa o dinheiro na mesa. Saiu no lucro. Aí você tem aqui algumas coisas no roteiro aqui já que você colocou. Deixa eu colocar meu óculos. Então, vamos falar. Tem muita coisa aqui de dança, na verdade, Uhum. no relato que você está trazendo pra gente. Né? E aí aqui tem como é que você conseguiu ter essa postura protagonista no meio dessa mudança toda, num ambiente de muita incerteza? Uhum. E quem é que você trouxe para junto? Sim. Eu acho que esse mindset protagonista, Marcelo, ele me acompanha desde que eu me conheço por gente, né? Porque eu tive que ser protagonista para sobreviver. Né? Eu venho de uma família que nunca trabalhou muito na minha autoestima, vamos dizer assim, né? Eu não fui uma filha muito, né? O Jederson dá risada. Não, mais do que isso, mimada até um pouco pela minha mãe em alguns momentos. Não posso ser injusta, mas eu não fui uma filha esperada, porque eu sou fruto de fora do casamento. Mas esse é um assunto para depois, a gente marca um bar, né? Uma cerveja, etc e tal, um vinho. Então, eu sempre tive que ser protagonista para ser alguém, né? Então, eu acho que nessa situação pontual, me veio isso, né? E aí, o que eu posso fazer com essa situação? E eu sei ainda mais agora, tendo estudado neurociência, que o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, é muito mais fácil a gente ficar sentado, é culpa da minha mãe, é culpa da empresa, é culpa do meu líder. É muito mais fácil. Mas, à medida que a gente coloca a energia para ser protagonista e olhar o todo e ter as pessoas chaves do nosso lado, quando você me perguntou, né, quem que você trouxe para o seu lado? Eu gosto muito de mentores. Eu sou fã número 1 incondicional por benchmarking, olhar o mercado, né? E por networking. Eu acho que a gente consegue um bom benchmarking com um bom networking. E aí, o que você está fazendo, né? Em 2018, eu entrei em 2017. Em 2018, lembra aquela cultura super, super, super rígida e conservadora, né? Quando eu entrei, alguns líderes faziam a ronda do horário. Quem chegava atrasada, eles deixavam post-it, me liga quando chegar. Eu nunca tinha visto isso. Eu ficava de cabelo em pé. Eu falava, gente, onde eu tô enfiada? Tem nome, batizaram, inclusive, Tem nome. Imagina aquela cultura do medo, etc e tal. Um recado aqui. Dá. Ó o microfone. Fica a dica. Se a tua empresa tem ronda do horário, né? Tem algo muito errado. Vaza. Se em 2018 já era, né? Imagina agora em 2023. Algo errado não está certo. Né? Então, assim, benchmarking, networking e dentro também. Tenha aliados dentro da sua cultura. Então, eu tinha a diretora jurídica, que é minha amiga até hoje, o diretor financeiro, que é meu amigo até hoje. Então, é sobre isso. A vida é sobre relações. E um líder, ele precisa ser social.
Por mais que você seja introspectivo, ai, não tenho muita paciência, né? Com as pessoas. É sobre isso, porque nós, seres humanos, somos seres sociais, né? É engraçado que, de novo, né? Eu trago muita referência da neurociência, mas eu aprendi que tem muitos neurocientistas que estão questionando a pirâmide do Maslow, a teoria do Maslow, que a base das necessidades humanas são as fisiológicas. Os neurocientistas estão trazendo essa comprovação científica de que a base das nossas necessidades são as sociais. Porque o ser humano é um ser que morre. O bebê, se não tiver afeto e não tiver cuidado, ele morre. Então, nós precisamos. E o ostracismo, a solidão, ele adoece. A gente viu isso, né, quando a gente ficou preso na pandemia. E quando acontece compra de empresas, né, e fusões, que a gente está falando sobre isso também, eu vi algumas pessoas sofrerem e da dor física, porque a solidão ela é processada no lobo pré-frontal, que é o mesmo lugar que a dor é, tipo, tô com fome. Aí o cérebro fala pro estômago, dói esse estômago pra almoçar, viu, Jederson? Tem que almoçar. É aqui, ó, no lobo pré-frontal. E a mesma coisa, por isso que quando a pessoa muda de empresa ou é comprada, como aconteceu no meu caso, eu vi algumas pessoas meio de canto. Então eu fazia de tudo para dar esse pertencimento. Então acho que uma outra dica que eu daria, principalmente para os líderes, é engaje a sua equipe olhando para o pertencimento. Ou seja, olhe para as necessidades das pessoas, né? Comunique com elas. Porque isso é muito importante para a motivação, para o aumento de resultados, para a clareza, né, das metas e da felicidade. Eu sei que felicidade é um tema bem complexo, né? Ainda mais quando a gente fala de mundo organizacional. Mas tem autores até que eu gosto bastante. O Martin Seligman é um autor que é um cientista que eu gosto bastante, né? E ele fala muito da psicologia positiva, ele escreveu vários livros, né? Que é possível você colocar esse mindset nas organizações, né? Mas, de novo, a gente vai investir mais energia, que o nosso cérebro ele quer economizar energia, mas à medida que a gente colocou aquele esforço, as sinapses, as redes neurais e as sinapses, elas aumentam. Então, é como a gente fala, né? Vamos ampliar a nossa zona de conforto para que seja uma zona de aprendizado, né? Até o famoso lifelong learning. A gente tem que estar abertos. Não é que a gente tem, né? É um mundo ideal, na minha visão. Estou falando a minha visão, né? A minha perspectiva. Certo. De ser um eterno aprendiz, como já diz o poeta. Mas isso é importante. Cansa. Então, ser protagonista cansa. Inovar cansa. Porque inovar é mudar, é transformar, é você sair do conhecido e se jogar no precipício, que se chama novo, né? Mas é bom para a saúde. Tem estudos que falam que até previne Alzheimer, resolver problemas complexos, porque aí seus neurônios vão ampliando. Sim. Cansa, mas é bom, sabe? Porque a zona de conforto também te joga para um mundinho que já está conhecido, né? E o teu cérebro também não precisa ser ativado para as novidades, né? Exatamente. Então também tem que ter cuidado com isso, né? E a gente vivendo mais e tendo mais coisas para se desafiar e para fazer, Sim. fica ligado nisso. Sim. Como é que é? Quais são as características desse mindset protagonista que caracteriza pessoas que são assim? Eu gosto de fazer um paralelo e fazer uma metáfora até com o protagonista do audiovisual, de um filme, né? Vamos pegar o Homem-Aranha, por exemplo, o Peter Parker. Tá. Tem aquele primeiro filme de 2002. Tem tantos episódios do Homem-Aranha. Nossa, 1 milhão. 1 milhão. É. Não, mas vamos lá atrás, vai. Eu acho que a nova geração, não sei se assistiu, de 2002, faz tempo pra caramba, né? O primeiro, que ele tá lá no refeitório e aí as teias começam a sair da mão, e aí ele derruba umas coisas no refeitório da escola, e aí ele arruma uma briga, e ele se safa da briga porque ele já é um super-herói, né? Fazendo esse paralelo,
Na verdade, eu acho que os nossos superpoderes, que faz com que a gente seja, de fato, um protagonista, ele está nos nossos pontos fortes, né? Então, ter coragem de se conhecer é a primeira característica de um protagonista, né? Eu preciso saber quem eu sou, meus pontos fortes, o que eu acredito, o que eu vou, né, lutar, pelo que eu vou lutar, etc e tal. Então, acho que o autoconhecimento traz isso. A vontade, a atitude, né, Jederson, a gente conversou muito sobre o querer, né? Não adianta a gente fazer, estudar, ter várias experiências internacionais se a gente não quer, né? Então, ter essa atitude, mesmo sabendo que cansa, né? Mas que o meu cérebro ele vai produzir ali a recompensa, né? Ai, mais um desafio. Eu tava com frio na barriga antes de começar aqui com vocês, mas, poxa, olha a recompensa que o meu cérebro tá criando, né? Tô aqui com 2 pessoas incríveis que eu admiro e, poxa, por que, né, ficar com esse super friozão na barriga? Então, eu acho que as principais características são essas: o autoconhecimento, a vontade, né? Inovar, mudar, né? Querer mudar. Eu falaria essas 3. Vocês concordam? Tá. Tem mais alguma que eu esqueci, que vocês acham que faz Coragem. sentido? Coragem, Coragem, acho concordo. que é bem- Se você não tem coragem, Concordo, também não concordo. adianta só saber qual o caminho, nada. Né? Exato. Porque você foi corajosa, você deu o exemplo de estar aqui, né? Sim. Então, assim, tem. Tipo, se falar. Se tá com medo, vai com medo de tudo. Né? Não tem, Isso, então, abraça ele, coloca ele no passageiro e bora, vambora. né? Vem junto, me acompanha um pouquinho. Sim, eu acho muito legal você trazer a coragem, Jederson, porque na etimologia da palavra, né, em latim o cor tem a ver com coração mesmo. Então a coragem é você agir com o coração. E o que é na prática agir com o coração? É agir de acordo com seus valores. Então eu dou muita mentoria para liderança e treinamento para líderes. E eu vejo uma postura não muito protagonista de líderes quererem jogar o jogo, a famosa politicagem, de não ter coragem de, às vezes, ter conversas impopulares, né? Sim. Mas colocar os seus valores. Ou se vitimar, né? A gente falou sobre isso também. Exatamente. Né? As pessoas que, em vez de pegar o protagonismo, ficam se vitimando. Né? Exato. Mas por que eu? Por que Ó, vida do azar. Então... não é por aí, né? Exatamente. O que eu posso fazer, né, de melhor na situação que eu tenho? Então, eu acho que é sobre isso. Senão a gente culpa tudo. O Brasil, o governo, o tempo. O tempo curto. Depois, culpar o Brasil é fácil hoje em dia também, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Né? Fecha parênteses rápido e vamos mudar de assunto. Só falamos verdades, né? Mas... Depois de 20 anos no mundo corporativo, você resolveu empreender. Tá aqui, coragem, como componente importante, né? Doida então, sim ou com certeza? Então, fala disso. Foi a empresa que foi vendida foi a última experiência corporativa. E aí você resolveu ainda fiquei empreender. 10 meses na empresa nova. Tá. E com todo esse autoconhecimento, eu percebi que o meu momento de carreira estava um pouco diferente do momento deles enquanto empresa, e tá tudo bem. Então eu tive coragem de chamar os donos, conversar abertamente, e eu falei para eles. Os donos que compraram o negócio da empresa americana. Tá. Exatamente. Okay. Os donos da empresa, exatamente, que comprou. E eu fui muito honesta, né? E eu sei que eu conheço muitas pessoas. Outra característica é honestidade, né? Fui muito honesto. Sim, consigo e com os outros, né? E Jederson, numa super vulnerabilidade. Eu não sabia o que poderia acontecer, né? De abrir meu coração. Olha, eu acho que o nosso casamento não tá muito legal, vamos discutir a relação. Eu não sabia o que eles iam falar, né? Eu era de RH. E aí eles falaram... Só que quando eu fui sincera, tive coragem de falar o meu sonho, que era empreender, aí eles falaram, não, bora, vai realizar seu sonho, a gente vai te ajudar. A gente fez uma negociação super legal, a gente tem contato até hoje, né? Então, assim, outra dica que eu daria para as pessoas é de tá tudo bem se você acha que não faz mais sentido para sua carreira permanecer naquele contexto organizacional, mas saia pela porta da frente, porque a gente está falando de relacionamentos, é gente com gente que tem dor de barriga, dor de dente, filho para pegar na escola,
É isso. Eles não se tornaram teus clientes ainda? Ainda não. Olha aí. Ainda não. Eu acho que fica até aqui a dica. Eu quero que eles assistam, procura, sejam meus clientes, né? É. Porque eu acho que tem esse âmbito de desenvolver as pessoas. Fica muito no negócio, né? Foco no sistema, foco na entrega, lá. Mas e aí, né? O pertencimento, como que a gente faz com que as pessoas cresçam? Porque, na minha visão, a minha crença é que se as pessoas se desenvolvem e crescem, a empresa cresce junto. Então, para mim, é uma equação como 1 mais 1 é igual a 2. Digo mais, não tem muito como desassociar isso. Não, né? A empresa crescer não. sozinha, sem o crescimento dos colaboradores, de quem está fazendo o negócio acontecer. Sim. Eu acho. E o que você está fazendo hoje? Sim. Hoje eu tô em carreira solo, Uhum. né, na Imagnis, Treinamentos Profissionais, que é a minha consultoria. E eu foco em desenvolvimento de líderes. Eu dou mentoria de carreira, de liderança, faço workshops de liderança, para desenvolver pessoas, para multiplicar também conhecimentos e cultura, né? E agora eu estou entrando numa jornada protagonista digital também para ajudar as pessoas a entrarem nesse processo de mudança, né? Com conteúdos assíncronos e práticos. Eu acredito que se a gente não coloca na prática, né, o que a gente aprende, também tem estudos, né, que falam que a melhor forma da gente aprender, incorporar um conhecimento, é ensinar outras pessoas, né, e praticar isso, vivenciar esse conhecimento. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Até acabei trazendo muitas referências da neurociência, porque eu acredito, e abriu minha cabeça, literalmente, então, estou bem feliz. E quais são alguns dilemas, falando de desenvolvimento de liderança, né? E de mentoria ou dos programas de grupo e tal. Quais são os dilemas que o pessoal está te trazendo agora? Ai, meu Deus. A gente tem mais quantas horas? Não, mas dá uma consolidada, assim, em categorias. Como é que é? Vem muito implementar as coisas, né? Principalmente um mindset ágil, um mindset de inovação. Ter uma comunicação assertiva, né? Por que vem a preocupação com ágil e com execução? Porque tem muita burocracia ainda. Muita burocracia e muita demora mesmo. 1000 níveis para aprovar certas coisas. Resistência dos donos. Ainda de automatizar processos que dá para automatizar. Eles não querem investir um pouquinho a mais no sistema, porque não estava previsto. Então, vem muitas dessas questões. Comando e controle. Comando e controle, exatamente. Sabe um líder chefão, poderoso chefão? Como é que é o nome, eu sei como é o nome de tudo. do cara que fica controlando o horário? Como é que vocês... A ronda do horário. A ronda do horário, ainda existe. Com post-it. Me liga quando chegar. Gente, mas tudo bem. Vergonha alheia, mas ok. E a comunicação, né? Colocar todo mundo na mesma página. Alinhamento, né? O quê? Me liga quando chegar. Eu ainda tô pensando no me liga quando chegar. Marcelo, sabe o post-it amarelinho, pequenininho? Trauma. Post-it não é pra isso. Não. Adorei. Não, e agora que eu me toquei, que o me liga quando chegar, tava escrito no post-it colado na tela do computador. Ramal, tá bom? E, gente, posso falar? Eu fui rebelde. Cara, me liga quando eu chegar. posso Você falar? passou um dia tirando todos os post-its. Não, pior, eu recebi um O episódio desse. já tem título. Me liga quando chegar. Com Eveline Marquezine. Com Eveline Marquezine. Eu passei por isso no meu terceiro, acho que, mês de casa. Tinha um post-it, acho que o horário... Não, era 9 horas para chegar. No dia anterior eu tinha trabalhado no escritório até 11 da noite, porque a gente estava implementando folha, essas coisas que nem é muito minha praia, mas tinha que fazer acontecer, e a gente fez acontecer. E aí, quando eu cheguei 9h20 da manhã, já cansada, com a olheira aqui embaixo, eu vi lá o post-it. Eu adorei. Eu tirei do meu monitor, coloquei assim, joguei fora, eu acho. E aí, comecei a trabalhar, aí deu 11h30, a pessoa que fez isso, né, a liderança que fez isso, foi na minha mesa e falou, Eveline, eu pedi pra você me ligar, você não viu meu post-it? Eu falei, eu vi, querido, mas eu tava tão ocupada, porque ontem eu fiquei até tarde aqui, por causa disso, e eu quis agitar as coisas, me passei, o que você precisa? O que você quer que eu te ajude?
Não, eu já resolvi. Então vou te convidar para almoçar. Então, quando a gente faz o que a gente acredita, a gente quebra a rigidez do outro. E ele me chamou para almoçar, eu fui almoçar com ele, a gente falou de todos os assuntos menos desse. E aí ele foi perdendo essa mania, porque ele viu que não precisa, era não é por aí, né? sobre isso. Que é bobagem, exatamente. O comprometimento tem muito a ver com confiança do que com controle. Boa. Faz Então, sentido? Como é que é? Liga quando chegar. É o nome desse episódio. Não, legal. Ficou ótimo. Dá uma A gente tá rindo de mensagem. nervoso. Quer que eu faça? Me liga. Não, Dá uma gente, mensagem final aí pra quem tá gente. ouvindo a gente. Assim, Não dá uma faça isso, mensagem- né? Esquece post-it, né? Dá uma mensagem de Exatamente. carreira pra quem tá te ouvindo, assim. Os líderes, Sim. pessoas que estão hoje nesse mundo complexo, em posição de liderança. Sim. Qual seria um conselho que você daria pra eles, Eveline? Perfeito. Eu acho que o conselho que eu dou, né, para os líderes, principalmente do mundo corporativo, é, mesmo com medo, né, tira o medo do seu volante, coloca o medo no banco do lado do passageiro e faz o que você acredita, né? Se conhece, quais são os seus valores, qual é o legado que você como líder quer deixar. Porque nós, como líderes, não adianta, né? A gente está sendo observado, não tem para onde fugir. Então a gente pode inspirar para o bem ou inspirar para o mal. Vide o post-it do Liga Pra Mim. Depois das 9, né? Então, assim, cuidado também com as mensagens que você dá, mas comece a mudança por você, né? A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a nós mesmos. Então, eu acho que começa por essa coragem, né? De aceitar o outro como ele é e de ter coragem de se conectar com a história do outro. De não olhar só aquela foto e já julgar, aquela pessoa é assado, é cozido. E a história de vida dela, né? Tenha esse tempo. Líder, por favor. Eu tô pedindo. Coloca na sua agenda do Outlook, do Google, não sei. Coloca na sua agenda tempo para ouvir as pessoas que trabalham com você e para você. Entenda a história de vida delas, os desafios, as crenças, os valores também. Eu atendo muitos líderes que eles não sabem no que sequer eles acreditam. Porque aquela história de, eu tô no mundo corporativo, eu tenho que obedecer o que me pedem, senão vou ser demitido. Gente, senão a gente não vai mudar esse status quo, né? Que a gente vê muitos ambientes adoecidos, o burnout, né? E eu acho que para a gente ter saúde, felicidade, transformação, tem que ter essa coragem de sermos nós mesmos e de nos transformarmos todos os dias. Acho Legal. que é por aí. Você falou agora, senão a gente não vai mudar. É algo que a gente ouviu do Wellington Nogueira também, em outro episódio do nosso que eu sou webcast fã, a também. bandeirinha. Tá lá também. Jura? A mensagem foi essa. Maravilhoso. Foi quase a mesma. Dá uma olhada no Wellington também, que é um episódio bem legal. Maravilhoso. Show de bola. Você foi aluna dele, inclusive, não é isso? Fui. Na verdade, eu fui aluna dele 2 vezes. Boa. Excelente. Obrigado Muito por bom. conversar com a gente. Foi 10, Obrigada, ótimo. eu amei. Obrigado. Gratidão, Obrigadão. obrigada, gente. Contem Obrigado. comigo. Valeu. E você, escreve aí teus comentários pra gente, dá um like, compartilha com os amigos, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopen e Use RH.